Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para falar de alta magia, ordens iniciáticas, sociedades secretas. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que já rendeu muita confusão nas ordens iniciáticas, que é essa questão de sucessão apostólica, linhagem iniciática e herança apostólica ou herança iniciática. Então, a gente vai abordar esses quatro pontos, né? Que são pontos que, em alguns locais, vocês vão ver que a ideia da herança iniciática e a herança apostólica, elas se aproximam em alguns aspectos, e a ideia de linhagem iniciática e sucessão apostólica se aproximam também em alguns aspectos. Só que vocês vão ver que existem algumas peculiaridades. Então, para começar, eu decidi começar um pouco diferente. Eu decidi começar pela conclusão. Então, eu vou falar, em resumo, o que é cada um desses tópicos, e depois nós vamos abordar progressivamente uma coisa de cada vez. Então, para resumir, o que é uma sucessão apostólica? Todo bispo ou superior possui essa sucessão apostólica. Tá? Essa sucessão apostólica, ela torna-se plena quando o patriarca, que é responsável por uma sucessão, autoriza a fundação de um novo patriarcado. Então, quando esse bispo chega num determinado ponto, por uma decisão discricionária do patriarca, o patriarca fala assim, não, vai e funda a sua igreja e continua com a sucessão. Então, isso é uma sucessão apostólica, que é uma sucessão apostólica válida e legal para todos os aspectos. Linhagem iniciática. Todo iniciador ou superior possui. Torna-se plena quando atinge o grau de iniciador livre e recebe a autorização para a criação da própria tradição. Então, o que acontece? Você tem o iniciador, né? O iniciador possui a linhagem iniciática, mas ele não possui a iniciação livre. Quando ele possui a iniciação livre, que é um outro degrau, aí sim, e ele recebe a autorização de dar continuidade com uma nova tradição, aí ele pode pegar e ser, digamos assim, seria o que se equivale ao patriarcado. O iniciador livre equivaleria ao patriarca. A herança iniciática é quando um mestre adébito responsável por uma linhagem iniciática decide quem será o seu sucessor na ordem na qual ele é dirigente. E a herança apostólica, que é quando um patriarca decide quem será seu sucessor no patriarcado em questão. Então, como vocês podem ver, herança, tanto iniciática quanto apostólica, ela é um ato que vocês vão ver o significado, é um ato discricionário. A pessoa que é responsável pela tradição, ela decide quem vai suceder ela naquela tradição. Enquanto a sucessão apostólica como um todo e a linhagem iniciática como um todo, ela é meritocrática. Então, à medida que as pessoas vão galgando ou as ordens ou os graus, eles vão recebendo as linhagens até o ponto em que se chega ao ápice. No caso, o ápice da sucessão apostólica seria o episcopado e o ápice da linhagem iniciática seria o grau de iniciador livre. Seria o grau de iniciador, mas ele ainda tem que chegar a ordens mais internas, e a gente vai ver isso. Na sucessão apostólica, apesar de todo bispo
deter a sucessão, ele não detém a liberdade, porque existe o voto de obediência. Com o voto de obediência, ele deve obediência, e isso equivale a todos os níveis. Seja ele patriarca, seja ele bispo, seja ele subdiácono, seja ele acólito. Fez uma ordenação, ele faz os 3 votos: obediência, castidade e pobreza. E a gente vai ver o real significado desses 3 votos, que não é muito bem como as pessoas pensam. Né? Existe um significado interior, esotérico, desses votos. Então, o bispo, ele detém a plenitude da sucessão, mas ele não detém a autonomia, porque a autoridade está em quem? No patriarca. Então, isso é importante as pessoas saberem, que apesar de, na ordem de bispo, ele deter a plenitude da sucessão, ele não detém a autonomia e a autoridade, que é a autoridade do patriarca, porque a autoridade do patriarca remete à autoridade dos apóstolos, que remete à autoridade de Cristo. Então, um super resumo seria isso. E agora, a gente vai começar bem do começo. Polimatra e patriarcado primordial. Colégio Adeptorum e Monastério Homopax. Sucessão apostólica, linhagem iniciática, herança apostólica e herança iniciática. Vamos começar com sucessão apostólica. Primeiramente, vamos definir o que seria sucessão. Sucessão é o ato ou efeito de suceder-se, sucedimento. É também uma sequência, uma série de pessoas, de fatos ou de coisas que se sucedem sem interrupção e com um pequeno intervalo. Sucessor é alguém que, ou aquele que sucede a outrem, ou que o substitui em cargos, funções, etc. A Bíblia descreve diversos exemplos de sucessores, tais como Josué, sucessor de Moisés; Eliseu, sucessor de Elias; Davi, sucessor de Saul; Matias, sucessor de Judas Iscariotes. Antes de mais nada, é imprescindível destacar que a Igreja una, santa, católica e apostólica, que Jesus pede a Pedro que apacente, essa chamada de confissão de Pedro, e se encontra nessas passagens em Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9, e que São Paulo descreve como o corpo de Cristo, aqui está no sentido de corpo místico de Cristo. Nós vimos isso em Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses e em muitas outras passagens, e que é professada no credo niceno-constantinopolitano, não é uma instituição criada e administrada por homens, mas a Assembleia do Povo de Deus, dos eleitos, onde todos são membros de um só corpo, o corpo místico de Cristo, no qual o próprio Cristo é o cabeça. Então, é importante que, antes que a gente discuta a sucessão, a gente entender que existe uma igreja, que essa igreja é una, santa, católica e apostólica. E nessa igreja é uma igreja mística, que é o corpo místico de Cristo, no qual o próprio Cristo é a cabeça. Todavia, pesquisas científicas nas áreas das ciências da religião, da arqueologia bíblica e da história do cristianismo, ou história da igreja, comprovam que nunca existiu uma só igreja enquanto instituição. Porém, todas as diversas igrejas, apesar de suas peculiaridades, mantinham-se em comunhão umas com as outras.
Eram diversas igrejas independentes, devido ao caráter apostólico e episcopal do cristianismo, e por terem sido fundadas por diferentes apóstolos e discípulos de Cristo. Também não existia apenas uma única sucessão apostólica válida. Todos os apóstolos e discípulos que fundaram igrejas tinham sua própria sucessão apostólica que os ligava diretamente a Cristo. A chamada primazia petrina existia apenas dentro de um conceito de primus inter pares, conhecido muito como PIP. Tá? Essa expressão latina é traduzida como primeiro entre iguais. A frase indica que uma pessoa tem maior dignidade e ou experiência entre outros do mesmo nível ou ofício. Isso quer dizer que, perante a tradição, a primazia petrina é relativa à dignidade e não à autoridade. Obviamente, ao se respeitar alguém e o colocar em posição de destaque, é claro que essa função social de dignidade leva a uma relação de poder que, com o tempo e a cristalização da tradição, levou à autoridade patriarcal e papal e ao poder patriarcal e papal. Entretanto, com relação aos apóstolos, Pedro não exercia autoridade, pois a autoridade é de Cristo, mas liderança, pois detinha o poder de senioridade, por ser o mais velho entre eles. Com o tempo, a primazia petrina sofreu uma alteração em seu conceito primordial, passando a significar, para a Igreja Vaticana, sua primazia sobre outras igrejas. Outro ponto que é essencial destacar é que, segundo fontes históricas e a própria Bíblia, o apóstolo Pedro foi bispo de Antioquia antes de ser bispo de Roma. Isso significa que, se fôssemos nos embaçar na visão vaticana, a igreja de Antioquia deveria ser a primaz, e não Roma. Gente, a igreja de Antioquia foi fundada, se não me falha a memória, 20 ou 30 anos antes da igreja de Roma, fundada por Pedro. Então, isso significa que, se a gente for usar esse conceito distorcido de primazia petrina, a igreja que supostamente deveria ser a igreja primaz, deveria ser a igreja de Antioquia e não a igreja de Roma. Né? Então, a gente tem que entender que existem aspectos históricos aí, aspectos políticos, o fato, né, do Império Romano ter aceitado a religião cristã como religião oficial do Império. Isso fez com que houvesse uma supervalorização do patriarcado romano, obviamente, que liderava todos os outros patriarcados, politicamente. E detalhe, liderava os outros patriarcados que estavam dentro da área de atuação, né, do poder político, econômico, né, romano. O fato histórico e arqueológico e da teologia do cristianismo primitivo é que todos os 12 apóstolos e os 72 discípulos tinham um vínculo direto de ligação com Jesus. São Paulo também detinha esse vínculo, não direto, mas reconhecido pelos demais apóstolos. Ele recebeu o título de isapóstolo, que significa igual aos apóstolos. A doutrina da sucessão apostólica sustenta que a igreja cristã hoje é a sucessora espiritual do grupo de seguidores de Cristo, os 12 apóstolos e 72 discípulos. Nas igrejas episcopais, a sucessão apostólica é entendida como sendo a base da autoridade dos bispos, o episcopado. Diferentes denominações cristãs interpretam essa doutrina de diferentes maneiras. A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana
e outras denominações reivindicam suas linhas episcopais desde os apóstolos. Essa doutrina é rejeitada por muitos protestantes, embora algumas de suas denominações também reivindiquem essa doutrina de sucessão. Pode-se destacar os luteranos, tá? Os luteranos têm essa visão de sucessão apostólica. É um pouquinho diferente, mas tem também. Na Bíblia, um exemplo de sucessão apostólica pode ser visto quando Judas Iscariotes, após trair Jesus Cristo, cometeu suicídio e teve seu posto, ministério, declarado vago pelo apóstolo Pedro, que apontou a necessidade de que alguém o ocupasse. Desta forma, na disputa da sucessão apostólica entre Matias e José Barsabás, também chamado Justo, foram lançadas sortes que recaíram sobre Matias. Isso a gente encontra em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. As igrejas do Oriente, em geral, mantêm contínua sucessão de seus bispos, desde os apóstolos, desde que os apóstolos pregaram aos povos siríacos. As igrejas ortodoxas defendem que seus bispos são oriundos de uma sucessão apostólica contínua e ininterrupta. Defende que todos os seus bispos eram e são iguais entre si, incluindo o patriarca ecumênico de Constantinopla, que é só considerado como primeiro entre iguais. Toda vez que eu falar de igreja do Oriente, tem duas visões. Tem as igrejas católicas orientais e tem as igrejas chamadas orientais. Umas são igrejas que não receberam o concílio calcedoniano e outras são igrejas que estão conectadas ao Vaticano, mas que são do catolicismo chamado catolicismo oriental. Eu tenho uma outra palestra que eu falo sobre isso. Na verdade, é um texto que eu estou desenvolvendo, trabalhando toda a história do cristianismo, abordando os vários momentos históricos. Entendeu? E numa outra ocasião eu posso falar com mais detalhes essas subdivisões, o que são igrejas ortodoxas, catolicismo oriental e tudo mais. Diversas tradições ortodoxas afirmam que a Igreja Católica Romana perdeu sua sucessão apostólica no período compreendido entre os séculos XIV e XV, devido a duvidosas eleições de papas e antipapas e pela prática da simonia durante o século XV e XVI, vigente nas ordenações de bispos e altos cargos da Igreja de Roma. Toda vez que tiver um asteriscozinho desse, no próximo slide eu vou abordar o que vem por aí, né? E aí depois eu vou voltar nessa questão da Igreja Católica Romana. A gente tem que entender que existe toda uma disputa, né? Porque do mesmo jeito que a Igreja Católica acredita que as igrejas ortodoxas saíram da comunhão, as igrejas ortodoxas dizem que quem saiu da comunhão foi Roma. Né? E pensando do ponto de vista matemático, se você tem um número de 100 igrejas, uma sai. Quem saiu foi uma ou foi 99? Então, assim, é até meio, né, ridículo dizer quem foi que saiu, porque é óbvio que quem saiu foi a uma. Né? E não só isso. Depois, como vocês podem ver, entre os séculos XIV e o século XVI, tiveram uma série de coisas assim que aconteceram a nível político, né, dentro do Vaticano, que coloca em xeque a sucessão apostólica vaticana. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós estamos dizendo isso para dizer que o que as igrejas ortodoxas acreditam. E o que vem a ser a simonia? Ela é a compra ou a venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos,
e também a compra e venda ilícita de coisas temporais ligadas às espirituais, como benefícios eclesiásticos. O que isso significa? Que se alguém comprou para ser bispo, trocou para ser bispo e não tem capacidade para ser bispo, esse ato é um ato que ele é considerado nulo, se foi por uma autoridade competente. E a gente vai entender isso mais para frente quando a gente pegar as regras que definem essa sucessão. Porque o que acontece? Se você comprou a coisa, qual é a de fato, você não se preparou para ser ordenado, você não passou pelo processo que todo mundo passa, você não estudou o que todo mundo estudou, e aí, de repente, você recebe um título de bispo e recebe a sucessão apostólica. Isso pode até acontecer no mundo material, mas é óbvio que para o mundo espiritual, essa transmissão ela não é válida. A Igreja Católica tem como primeiro sucessor o apóstolo Pedro e Paulo, nomeado primeiro patriarca. Entretanto, hoje existem diversas igrejas católicas apostólicas nacionais em todos os continentes. E às vezes, no mesmo continente, existem várias nacionais e às vezes dentro de uma mesma nação existem várias. E a maior parte delas, elas se reúnem numa organização internacional. Para elas, a sucessão apostólica é parte fundamental de sua doutrina e autoridade. De um modo geral, as denominações cristãs surgidas a partir do cisma religioso europeu do século XVI, que foi a Reforma Protestante, desencadeado inicialmente pela manifestação de Martim Lutero na Alemanha, confessam o princípio sola scriptura, ou seja, de que a doutrina cristã primitiva e apostólica se encontra perfeita e suficientemente nas escrituras sagradas. Deste modo, a ideia de sucessão apostólica nesse horizonte se explicaria não pela transmissão ritual da autoridade apostólica, como pela imposição de mãos, mas pela conservação fiel da doutrina de Cristo e dos apóstolos, expressa particularmente nos livros sagrados do Novo Testamento. É óbvio, né, gente, que quem tem uma visão mais, digamos assim, integrativa, né, uma visão mais compreensiva, né, a gente percebe que as duas coisas são verdades, né? Tanto a parte da transmissão por imposição de mãos, que de fato transmite uma sucessão, como o fato da conservação fiel da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Essas coisas se complementam. Na Igreja da Inglaterra, a sucessão apostólica não é apenas vista pelos anglicanos reformados como uma continuidade ininterrupta de ordenação de bispos, mas como expressão de continuidade ininterrupta de compromissos, crenças e missão, começando com os primeiros apóstolos, e, portanto, enfatizando a natureza duradoura, ainda em evolução da Igreja. O episcopado histórico é visto como um símbolo de unidade cristã. O arcebispo da Cantuária é reconhecido por todos os anglicanos como o primeiro entre iguais. Por isso, é ele quem convoca reuniões entre todos os bispos anglicanos do mundo e é o símbolo da unidade anglicana. Bom, essa primeira parte, vocês vão ver que essa palestra é uma palestra que envolve muitos conceitos mesmo, né? Então, assim, a gente abordou uma série de conceitos e definições que vão dar base para a gente, né, trabalhar com a questão de sucessão apostólica. E agora a gente vai abordar uma série de conceitos e definições que vão dar para a gente a base de abordar linhagem iniciática. Linhagem pode ser entendida como casta, série de gerações, linha de parentesco, genealogia, cepa ou estirpe.
Uma linhagem evolutiva é uma série temporal de indivíduos conectados por uma linha contínua de descendência, de ancestral a descendente. Entende-se por linhagem a descendência ou árvore genealógica de uma família, por exemplo, usando o mesmo nome e brasão de armas. Uma linhagem iniciática é o arcabouço da tradição primordial e eterna, reflexo da verdade e da realidade absoluta, manifestada no plano físico e desenvolvida por seu primeiro mestre, sendo transmitidos seus conhecimentos e fundamentos a seus iniciados e passada a sua herança para um novo mestre escolhido entre os seus iniciados, até o seu atual sucessor, de forma ininterrupta e com todos os documentos que comprovam este feito desde a sua origem até os dias atuais, perpetuando-se a tradição sem que a mesma seja perdida ou quebrada, dando continuidade e fazendo com que sua egrégora não se dissipe e continue viva com sua conexão com a fonte imanifesta no plano espiritual. As transmissões das linhagens são realizadas por escolha do grande hierofante, grão-mestre, grão-prior, ipsíssimos ou patriarca, ou de um iniciador em exercício atuando em seu nome. O iniciador é escolhido pelo representante da tradição para, em nome dele, transmitir os graus da instituição em questão. Toda instituição iniciática autêntica tem em seu domínio as documentações que comprovem pertencer a uma linhagem tradicional. Através de uma iniciação específica, o grau ou cargo é transmitido ligando seu recipiendário à egrégora espiritual que rege a linhagem, assim como aos mestres do passado, assumindo dessa forma o poder da linhagem e a força que mantém a egrégora viva e o contato direto com a mesma. Somente o dirigente da linhagem ou um iniciador agindo em nome dele tem o poder de iniciar e transmitir a linhagem. Quando o iniciado se encontra dentro de uma linhagem iniciática espiritual autêntica, ele conserva os frutos de um trabalho manifestado por várias gerações passadas e todas as bênçãos e forças transformadoras que, ao longo dos séculos, atuaram e continuaram a atuar em nosso plano, auxiliando em sua jornada evolutiva e também na realização de uma vida mais harmônica. O iniciado, ao estar conectado com esta energia através da linhagem iniciática de toda sua cadeia, terá a certeza de estar em um caminho vitorioso e realização do seu plano de vida. E de realização do seu plano de vida. Perdão, faltou um. É importante esclarecer que nem todos os iniciados dentro da linhagem válida têm o poder de criar uma nova ordem iniciática, mesmo sendo iniciadores nomeados pelo detentor da linhagem. Para isso, é necessário não apenas percorrer todos os graus da ordem em questão, mas receber a autorização do responsável pela linhagem. Com essa autorização, e tendo percorrido todos os graus da tradição, o adepto deixa de pertencer formalmente à ordem em questão e se torna responsável pela sua própria tradição, mantendo-se a conexão espiritual com os mestres do passado e com a egrégora. Então, aqui a gente está dizendo o quê? Que quando chega num determinado ponto, que ele atinge o que a gente chama de livre iniciação e a autorização para fundar uma nova ordem, ele deixa a sua ordem e aí sim ele pode fundar a sua tradição e, fundando essa sua tradição,
se mantém a conexão espiritual tanto com os mestres quanto com a egrégora, porque foi tudo feito direitinho conforme o figurino. Foram seguidas regras, foram seguidas as tradições e tudo mais. Herança iniciática e herança apostólica. Herança é um nome atribuído ao direito ou condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão. Ou seja, transmitido de alguém para alguém. Presta atenção aqui, o termo sucessão aqui significa transmitir de uma pessoa para outra. Então, é uma sucessão que passa de uma pessoa para outra. Não é a sucessão que a gente tratou lá em cima. Etimologicamente, a palavra herança surgiu a partir do latim herentia, sendo utilizada para definir o legado ou patrimônio que o indivíduo pode deixar para os seus descendentes. No âmbito jurídico, a herança é todo bem material, direito ou obrigação que é passado para outra pessoa por via testamentária, através de testamento. Normalmente, a herança são os patrimônios, bens, posses, direitos de uma pessoa. Quando morre, repassa para os seus herdeiros ou legatários. Herança iniciática é quando um mestre adébito responsável por uma linhagem iniciática, aí tem as várias denominações, pode se chamar grande hierofante, grão-mestre, grão-prior, patriarca, ipsíssimo, decide quem vai ser o seu sucessor na organização da qual é dirigente. E a herança apostólica é quando um patriarca decide quem será seu sucessor no patriarcado ou igreja em questão. Bom, irmãos, essa parte é uma parte mais técnica, tá? E eu queria que os irmãos tivessem paciência, persistência, perseverança, porque vale a pena estudar isso aqui, conhecer isso aqui, para que ninguém entre nessas armadilhas, desses negócios de troca de patente, envio de carta, troca de ordenações, troca de linhagens. Então, assim, isso não é uma bagunça. Existem certos princípios que norteiam a tradição. E a gente vai começar a estudar esses princípios agora. E os princípios que norteiam as regras de sucessão, linhagem e herança. Primeiro princípio. Primeiramente, é importante lembrar que na tradição cristã apostólica existem os votos que todos os religiosos devem jurar e cumprir. O voto de pobreza. Esse voto de pobreza, gente, é pobreza de espírito. Significa humildade, paciência, resiliência, temor a Deus. Tá? Castidade. É a pureza do ser e fidelidade para consigo mesmo, para com os outros e para com Deus. E obediência. Obediência a quê? Aos três pilares fundamentais da tradição apostólica, que eu já vou falar mais abaixo, aos seus superiores, ao patriarca e a toda hierarquia e leis da igreja. Então, essa obediência, ela tem várias vertentes, tá? O juramento de obediência e fidelidade à tradição, suas autoridades e seus dirigentes, também faz parte das tradições iniciáticas e são realizadas nas iniciações em todos os graus de todas as ordens conectadas com a tradição primordial e eterna. Sempre antes da imposição de mãos, mesmo que seja um ritual simples, um ritual curto,
um ritual só através da imposição de mãos, entendeu? Existe antes um juramento. A pessoa jura, depois se transmite a linhagem. Segundo princípio. Em segundo lugar, é importante ressaltar, concentrando na obediência. Então, agora a gente saiu. O primeiro ponto falou dos 3 votos. Agora a gente vai concentrar no voto da obediência. Toda a tradição cristã apostólica tem por base os 3 pilares fundamentais. Quais são os 3 pilares fundamentais? Primeiro, as escrituras sagradas. Segundo, a tradição apostólica. O que é a tradição apostólica? São os escritos dos padres apostólicos, dos padres apologistas e de outros doutores da igreja. O magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? São as decisões dos concílios e a legislação da igreja dentro do direito canônico. Gente, isso aqui não importa se a linha é católica, se a linha é ortodoxa, né? Ou se a linha é da heterodoxia cristã, do cristianismo esotérico, da gnose e tudo mais. De um modo geral, a base são as escrituras sagradas. A diferença é que, tradicionalmente, o catolicismo e a ortodoxia parte do paradigma que seria só a Bíblia. As tradições gnósticas têm por base, além da Bíblia, outros escritos, né, do cristianismo primitivo heterodoxo, alguns escritos. São divididos de um modo geral, os escritos considerados apócrifos são divididos normalmente em 2 categorias. Uns escritos são midrashes de escritos canônicos. Então, por exemplo, tem evangelhos, como Evangelho da Infância do Salvador, Evangelho do Nascimento de Maria, a Assunção de Maria, História de José o Carpinteiro. São evangelhos que, na verdade, desenvolvem mais a fundo histórias que, de alguma forma, remetem a pequenos trechos de evangelhos canônicos. Por isso que se chama Midrash. Entendeu? E você tem um segundo tipo, que são escritos que, de fato, são heterodoxos, né? Escritos de cunho gnóstico. Né? As principais vertentes tiveram muitas vertentes da gnose e tiveram outras chamadas heresias. Né? Mas dentro da gnose, particularmente, as vertentes que mais se sobressaíram foi o gnosticismo valentiniano e o gnosticismo setiano. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, mesmo você baseando nas escrituras sagradas, na tradição apostólica e no magistério da igreja, não interessa qual tipo de igreja é. Se é uma igreja apostólica, se ela se baseia na sucessão apostólica, na transmissão, no episcopado, num patriarca ou matriarca, numa pessoa que transmite a tradição e é o símbolo que remete aos apóstolos e à figura de Jesus, de um modo geral, ela vai se basear nesses 3 pilares fundamentais. Mesmo que as decisões conciliares variem, mesmo que a legislação canônica varie, mesmo que a tradição apostólica se baseie mais em escritos de alguns outros textos, por exemplo, é muito comum a linha gnóstica se basear nos escritos do mestre Eckhart, que foi um alemão que só não foi excomungado porque ele morreu antes da decisão final do tribunal. Mas o mestre Eckhart tem os seus sermões alemães, os seus sermões latinos, e é gnose pura, e uma gnose medieval. Ele era um frade dominicano. Então, assim, não importa, o que importa é que existem textos que baseiam a tradição, tá? Bom,
Lá eu falei sobre padres apostólicos e apologistas. Então, nesse slide, eu vou explicar o que são os padres apostólicos. Padres apostólicos ou pais apostólicos eram teólogos cristãos centrais entre os pais da igreja que viveram no século I e II depois de Cristo, que se acredita terem conhecido pessoalmente algum dos 12 apóstolos, ou que foram significativamente influenciados por eles. Seus escritos, embora amplamente divulgados no cristianismo primitivo, não foram incluídos no cânon do Novo Testamento. Muitos dos escritos derivam do mesmo período e tempo e localização geográfica de outras obras da literatura cristã primitiva que passaram a fazer parte do Novo Testamento. Alguns dos escritos encontrados entre os padres apostólicos parecem ter sido tão altamente considerados quanto alguns dos escritos que se tornaram parte do Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo, é o Didaquê. O Didaquê, na verdade, é como se fosse um catecismo do cristianismo primordial. É um texto muito antigo, data do primeiro século, né? E existem outros textos, as epístolas de Clemente, por exemplo, né? Romano, Clemente Romano, que foi na tradição, na linha veterocatólica, é o terceiro na sucessão. Pedro, eu sempre confundo Êvodos com Linus, que uma é da sucessão sírio-jacobina, a outra é da sucessão veterocatólica. E aí o terceiro é Clemente. Então, algumas epístolas de Clemente também são sensacionais e fazem parte da tradição, só que não chegaram a fazer parte do Novo Testamento. Na patrística, chamam-se padres apologistas, alguns que, sobretudo no século II, se dedicaram a escrever apologias ao cristianismo, usando temas e argumentos filosóficos, notadamente platônicos e estoicos, que se mostraram compatíveis com a revelação cristã. O objetivo desses escritos não era tanto o de defender o cristianismo contra correntes filosóficas diferentes ou contra religiões a ele opostas, mas o de convencer o imperador do direito de existência legal dos cristãos dentro do Império Romano. Os textos apologéticos constituíram as bases para o esclarecimento posterior dos dogmas teológicos e, portanto, dos conceitos fundamentais usados em teologia. Gente, é essencial qualquer pessoa que se propõe a seguir o caminho sacerdotal se familiarizar com alguns escritos do cristianismo primitivo, dos padres apostólicos e apologistas. E tiveram alguns que são essenciais, até se você for partir do princípio da própria gnose, como os escritos de São Clemente de Alexandria, que são 3 os principais: Exortação aos Gregos, o Pedagogo e as Estrômatas, que, na verdade, são vários volumes, né? E esses textos, eles têm a ver também com a postura do cristão. Então, ele fala que esses 3 textos também representam as fases que o cristão vai desenvolvendo. Porque, primeiro, Deus exorta. Depois, ele educa. Depois, ele ensina. Então, ele exorta na exortação aos gregos, ele educa no pedagogo e ele ensina nas estrômatas. Então, assim, o conteúdo gnóstico dos textos de São Clemente de Alexandria são sensacionais. E ele é o único santo que é santo para todos, para gnóstico, para ortodoxo, para católico, entendeu? Vamos continuar. Nas ordens iniciáticas, também encontramos o juramento de obediência às leis e normas da ordem, rito ou tradição em questão, assim como aos ensinamentos dos mestres do passado, aos textos iniciáticos da tradição e aos superiores.
Eu vou parar nessa observação aqui. Eu sei que ainda faltam 10 minutinhos, mas a partir daqui a gente vai trabalhar alguns conceitos mais pesados e eu acho que um bom local de parar é nessa observação. A partir daqui, vamos tomar emprestada a terminologia jurídica para explicar de forma metodológica códigos, leis, regras, normas, usos e costumes que se instituíram desde o início, tanto nas sucessões apostólicas quanto nas linhagens das verdadeiras tradições iniciáticas, do Ocidente e do Oriente. A escolha dessa terminologia jurídica parece óbvia, visto que estamos falando de normas eclesiásticas ou de normas iniciáticas, formais ou informais. Obviamente, cada tradição pode ter uma terminologia própria ou uma forma específica de lidar com o que será apresentado. Todavia, se nos desprendermos um pouco do texto e nos focarmos no contexto, não haverá pretexto para não se perceber a lógica apresentada e de como ela reflete a realidade espiritual e a tradição eterna. Então, o que acontece? Esses próximos princípios eu vou deixar para abordar na continuação dessa palestra, na palestra que vem. E agora eu vou parar aqui a gravação. Depois que a gravação parar, eu vou abrir aí para os irmãos poderem fazer as suas observações. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer em especial a presença da matriarca Chaya, né, sempre nos abrilhantando aí, né, e quero dizer que todos estão convidados para na próxima semana a gente abordar a segunda parte e a parte final dessa palestra sobre sucessão apostólica, linhagem iniciática e herança. Muito obrigado.